Bom, bem-vindos a mais uma aula de relatividade. O assunto de hoje nós vamos falar da conversão massa-energia. Talvez a parte mais conhecida da teoria da relatividade pelos leigos, que aparece a famosa equação do Einstein, E igual mc ao quadrado. Mas o que vem a ser isso? Só lembrando, a energia, conforme a gente tratou, a energia ela era dada por essa relação pitagórica. mc quadrado mais energia cinética tem que ser igual a momento vezes c ao quadrado mais mc quadrado ao quadrado. Então, a gente sai dessa relação. Isso tudo aqui é E. Quem é a energia relativística total? É mc quadrado mais energia cinética. mc quadrado é a energia de repouso, K, energia cinética. E E, a energia total, também chamada de energia relativística. E ela pode ser escrita assim, gama mc quadrado, onde gama é 1 sobre a raiz de 1 menos o quadrado sobre c quadrado. Então, esses triângulos, essa relação pitagórica, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante e temos que ter isso aqui em mente. Bom, vamos lá para frente. Vimos a aula passada que a massa pode ser medida numa unidade chamada elétron-volt por c quadrado. A energia é medida em elétron-volt e o momento elétron-volt por c. Imagina um sistema, 2 bloquinhos. Num bloquinho você põe uma mola e no outro você põe um gancho. Você junta os dois e trava o gancho. Esse sistema está ligado, tá? Esse sistema possui uma massa de repouso. Lembrando que massa de repouso está associada a uma energia de repouso. Então, energia de repouso, ela vai ser dada por mc ao quadrado. Isso aqui é energia de repouso. Então, as massas aqui estão em repouso nesse referencial. Eu tenho o corpo 1 mais o corpo 2, dando uma massa emão total. Aí alguém vem aqui e solta esse gancho. Quando solta esse gancho, essa energia potencial elástica da mola se converte em energia cinética e empurra um bloco para cada lado. O bloco 1 de massa M1 se desloca para a esquerda e o bloco 2 de massa M2 se desloca para a direita. Eles se repelem. Há uma repulsão nesse sistema. Eles estavam ligados, de repente houve uma repulsão. Qual é a energia contida nesse sistema? Se eles não têm velocidade, a única energia que sobra é a energia estocada na massa desses corpos. Esta energia é a chamada energia de repouso que deduzimos quando fizemos a relação pitagórica. Esta energia de repouso, ela é definida como sendo o produto da massa pelo quadrado da velocidade da luz. E igual mc ao quadrado. Talvez a equação mais conhecida do planeta. Tá? Pessoas que não entendem nada de física, você fala E igual a mc ao quadrado, ele fala que é conversão matéria-energia. Ele sabe que isso tem a ver com Einstein. Einstein publica a dedução disso em 1905. Esta é a energia de repouso. O que é essa energia de repouso? É a energia estocada no corpo. Ela tem formas ali de energia potencial, energia interna do sistema. Então, toda energia potencial, energia interna, está acumulada nessa energia de repouso. mc ao quadrado é o quanto de energia está estocado nessa massa. mc ao quadrado é o quanto de energia
está estocado nessa massa. Então, inicialmente, esse corpo tem uma energia de repouso, que é emão. Quem é emão? É a massa total do sistema, vezes c ao quadrado. Quando tira o gancho, a mola empurra um corpo para longe, é uma repulsão. E cada corpo agora se move independentemente com uma dada energia cinética. Qual que é a energia total do sistema? Depois, quando ele sofre a repulsão, a energia total do sistema é a energia cinética do corpo 1, mais a energia que o corpo 1 tem estocado na sua massa, energia de repouso do corpo 1, que é m1c², mais a energia cinética do corpo 2, mais a energia de repouso do corpo 2, que é a energia que o corpo 2 tem estocado na sua massa, m2c². Isso aqui dá energia total envolvida nessa repulsão. Agora, quem é esta energia total? Como a energia não é criada nem destruída, simplesmente transformada, a energia total tem que ser energia que estava antes dos corpos se separarem, que é E igual emão c². Então, vou colocar emão c² aqui, ó. Então, emão c² é igual, vou juntar as energias cinéticas. Energia cinética do corpo 1 mais energia cinética do corpo 2. E vou juntar as energias de repouso. Então, vai ser m1 mais m2c². O que eu fiz, na essência, foi isso. Inicialmente, eu tinha energia total igual a emão c². No final, depois, quando há repulsão, final aqui é na repulsão. A energia total virou a energia cinética do corpo 1 mais energia de repouso do corpo 1, mais energia cinética do corpo 2, mais energia de repouso do corpo 2. Esse E aqui é energia, não é criada nem destruída, energia total que eu tinha antes, tem que ser energia total que eu tenho depois. Então, eu tenho emão c² é igual, junto a energia cinética, K1 mais K2, junto a energia de repouso, m1c² mais m2c², põe o c² em evidência. Isso dá m1 mais m2c². Então, é isso que nós obtemos aqui. Veja, energia cinética sempre é positiva. Então, K1 e K2 são números positivos. M1 mais M2C², se eu comparo o lado esquerdo da equação com o lado direito, repara o seguinte, que se você tem energia cinética aqui, que é um número positivo, somado a M1 mais M2C², isso tem que dar emão C², então emão tem que ser maior que M1 mais M2. Por quê? Porque, no fundo, é esta energia somada a este fator. Então, a massa inicial do sistema é maior que a massa final do sistema. Então, o sistema, ao sofrer repulsão, perdeu massa. Então, ele perde massa. Houve uma variação na massa daqueles bloquinhos quando eles estavam juntos e quando ele separou. A massa variou. Você fala, peraí, professor, então a massa varia quando uma mola estica? A massa varia. Tá? A massa varia e variou em quanto? Quanto que foi a variação da massa? O ΔM é a massa inicial menos a massa final.
Como a massa inicial é maior que a massa final, essa variação de massa é positiva. Esta variação de massa, multiplicado por c², me dá uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia é justamente a energia que eu acrescento aqui, ó, cinética. Então, é K1 mais K2. Por quê? Se eu não tivesse... Vamos pegar aqui, ó. Então, eu tenho essa equação. Emão c² é igual a K1 mais K2 mais M1 mais M2 c². Se eu comparar isto com isto, eu poderia falar que a massa total é a soma das massas. Mas veja, isto não é igual a isto. Emão c² é igual a M1 mais M2 c² mais este fator. Portanto, a massa aqui, ela é a soma das massas mais um fator. E quem é esse fator? É um fator associado à energia cinética. Então, Emão é maior que M1 mais M2. Ou seja, aqueles bloquinhos juntos, quando eles se separam, eles perdem massa. A massa varia. E quanto que variou esta massa? Esta massa variou pela diferença deles. A variação da massa é o Emão menos M1 mais M2. Ora, mas se eu pegar aquela equação original, se eu pegar essa equação original aqui, ó, e passar esse cara para cá, isso aqui vai ficar assim. Isso aqui vai ficar dessa forma. Cadê a equação? Aqui. Isso vai ficar desta forma. Então, eu pego Emão c², Emão c² menos M1 mais M2 c² igual a K1 mais K2. Passei este termo para o outro membro. Coloco o c² em evidência. Isso aqui vai me dar Emão mais menos M1 mais M2 c² é igual a K1 mais K2. Espera aí, isso aqui é a diferença de massa, é o ΔM. Então, ΔM c² é igual a K1 mais K2. Ou seja, a diferença de massa se converte na soma das energias cinéticas. Então, essa diferença de massa dá uma energia que equivale à soma das energias cinéticas. Ou seja, o quanto de massa ficou faltando, perdeu no sistema, se converteu em energia K1 mais K2. Ou seja, massa se converte em energia. E isso foi uma das grandes descobertas da relatividade. Então, a variação da massa vezes c² se transformam na soma das energias cinéticas do sistema. Então, quando o sistema está ligado e se desliga, se separa, a massa diminui. O contrário é verdadeiro. Dois sistemas separados, se eu ligá-los, a massa aumenta. Então, a gente tem esta questão aqui, olha. Se eu pegar... Opa, cliquei errado, cliquei com o dedo. Se eu pegar dois corpos juntos e separá-los, neste caso,
a massa diminui. Ou seja, aqui eu tenho um Emão, aqui eu tenho M1 e M2. A massa diminui de tal maneira que Emão é maior que M1 mais M2. A diferença de massa se transforma em energia cinética. Agora, se eu tiver um sistema desligado, ou seja, um longe do outro, e eu ligá-los, aqui é M1, aqui é M2 e aqui é Emão, a massa Emão aumenta. A massa Emão aumenta, tá? Então, e a diferença de massa vai ser estocada. Então, para separar, dissociar corpos, a massa diminui. Para associar corpos, a massa aumenta. Isso ocorre em reação química, em reação nuclear e etc. Olha este problema. Vamos ver algumas aplicações em física nuclear. A maior aplicação que a gente vê de conversão massa-energia é em física nuclear. Por quê? Antes de eu mostrar, vou mostrar uma situação aqui, ó. Deixa eu ver se eu pegar o Tipler aqui, pegar um exemplo, mas fazer no dedo mesmo. Imagine que eu tenha dois corpos ligados por uma mola. Dois corpos ligados por uma mola. Cada corpo tem 1 kg de massa. E essa mola tem uma constante K de 800 Newton por metro. Então, tá aí. Os corpos estão ligados. Se eu afastar esses corpos, esticar este corpo por 10 centímetros, imagine que eu estique a mola 10 centímetros. Se eu estou esticando, esses corpos estão se separando. O que é que vai acontecer? A massa do sistema diminui, porque quando eles se separam, a massa diminui. A massa diminui em quanto? A massa vai diminuir. A massa inicial, ela vai ser maior que a massa final. Então, vai haver uma variação de massa. Esta variação de massa vai se converter em energia. Qual energia? Cinética? Não, porque eles não se separaram. Quando eu estico a mola, eu acumulo energia potencial. Então, essa variação de massa se converte em energia potencial do sistema. O que é que vai acontecer aqui? Vamos ver quanto que a massa diminuiu. Vamos ver quanto que a massa diminuiu. Bom, eu sei que a energia que a massa foi convertida é dado por ΔM, que é a diferença de massa, C quadrado. Então, a variação da massa é E sobre C quadrado. Agora, quem é esse E? É a energia potencial. Então, isso aqui é U sobre C quadrado. Quem é a energia potencial de uma mola? É a energia potencial elástica, que é meio de Kx quadrado sobre C quadrado, que já estava aqui embaixo. Se nós fizermos essa conta, e vamos fazê-la, ΔM, a variação da massa vai ser
meio, K 800, X 10 centímetros é 10 a menos 1 metro, sobre C quadrado é 3, 10 a oitava ao quadrado. Se você fizer esta conta, eu vou pegar o resultado que eu estou vendo aqui no Tipler, isso aqui dá uma variação de 4,44 vezes 10 a menos 17 quilogramas. Tá aí. 10 a menos... É uma variação muito pequena, imperceptível para as balanças comuns que nós temos. Mesmo uma balança analítica de laboratório não detecta esta massa tão pequena assim. Então, você não vai perceber mudança na massa quando você mexe numa mola. Então, veja, a relatividade se aplica, a conversão massa-energia aplica? Claro que aplica, mas você não vê isso, tá? Você não percebe isso, porque a variação é tão pequena que a gente despreza. Uma bactéria pode ter uma massa bem maior do que essa. Então não varia em praticamente nada. Por isso que a gente não aplica a conversão massa-energia para as coisas do dia a dia. Mas para corpos, para outros corpos, a gente vê isso bem aplicado. Por exemplo, vamos fazer um outro aqui. Olha este problema aqui, ó. A energia de ligação, não está na tela, eu estou lendo, tá? A energia de ligação do átomo de hidrogênio, constituído por um próton e um elétron, o átomo de hidrogênio é um próton e um elétron. Carga negativa. A energia de ligação vale 13,6 elétron-volts. A energia de ligação, 13,6 elétron-volt. Essa é a energia que mantém o elétron ligado ao próton orbitando. De que fração percentual a soma das massas do próton e do elétron é maior do que a do átomo de hidrogênio? Então ele quer saber de que fração a soma das massas do próton e do elétron é maior do que a do átomo de hidrogênio. Então, vamos lá, olha. A diferença relativa entre a massa do átomo de hidrogênio e a soma das massas das suas partes constitutivas, o próton e o elétron, é a energia de ligação. A energia que mantém ligado é justamente a diferença entre a massa do átomo e a massa do próton mais a do elétron. Por quê? Porque é essa diferença de energia que mantém ele ligado ali. Professor, isso só vale para massa de hidrogênio ou para átomo multieletrônico também funciona? Também funciona. Tá? Na escala atômica você já começa a ver a aplicação disso. Mas você vai perceber que essas variações acabam sendo pequenas. Mesmo para um átomo, ou um átomo maior, multieletrônico, se pegar um átomo de urânio, vai acontecer, mas é pequeno. Vocês conseguem perceber o efeito relativístico em partícula subatômica isolada. Aí começa a se tornar grande. Qual a diferença percentual? Qual a diferença percentual que vai haver nesse sistema? Ora, se eu pegar a diferença percentual, vai ser a energia de ligação pela energia de repouso do próton mais energia de repouso do elétron. Como a energia é mc ao quadrado, eu posso cortar o c quadrado e isso fica em termos de massa.
Então, eu vou ter a massa correspondente à energia ligada, a massa do próton e a massa do elétron. Ou seja, quanto que a energia de ligação é maior que a energia do próton e do elétron. Ou quanto a massa envolvida com a energia de ligação é maior que a massa do próton mais a massa do elétron. Bom, se eu fizer essa relação, isso aqui vai me dar a variação percentual. Se você pegar... Vamos converter esta energia em massa. E vocês já sabem fazer isso. Ela já está em elétron-volt. A unidade de massa é elétron-volt por C². Então, é só colocar C². Então, qual é a massa associada à energia de ligação? É 13,6 elétron-volt por C². Qual é a massa do próton? Pega lá na tabela, eu tinha mostrado a aula passada. 938 ponto. Aqui, devido à variação se precisa pegar casas decimais. 28 MeV por C². E qual é a massa do elétron? A massa do elétron vai ser menos... Se você pegar a massa do elétron, é 0,511, nós vimos na aula passada, MeV por C². A soma dessas duas massas aqui, ó, a soma dessas duas massas, massa do próton mais massa do elétron, isso aqui dá 938,79 MeV por C². Essa é a soma das massas do próton e do elétron. Então, se nós fizermos essa conta, a variação percentual aqui vai dar 13,6 elétron-volt por C². Vou transformar em MeV. Como ele está para converter para mega, multiplica por 10 a menos 6, porque ele é menor. Então, isso é 13,6. 13,6. Ou, vamos deixar ele em elétron-volt mesmo. Vamos passar para elétron-volt aqui embaixo. Vai dar, a soma deu isso. 938,79. Só que é MeV, é mega, 10 a sexta. Se eu fizer esta conta, isso aqui vai dar... A variação percentual vai dar 1,45 vezes 10 a menos 8. Ou equivalente, se eu multiplicar por 100, 1,45 vezes 10 a menos 6%. Ou seja, mesmo para energia de ligação, a variação da massa é muito pequena. Você fala... Nossa, professor, se no átomo a variação quase imperceptível, 10 a menos 6%, é muito pouco. É, mas veja, energia de ligação está associada à ligação química. Por isso que, quando a gente estuda química, a gente aprende o princípio de Lavoisier. O que diz o princípio de Lavoisier? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, não é? Nada se perde, exato. Mas aplicado diretamente a uma reação química. Eu tenho uma reação química do tipo A mais B produzindo C mais D. O que Lavoisier diz, como na natureza nada se cria, tudo se transforma, então a massa de A mais a massa de B tem que ser igual a massa de C mais a massa de D. Ou seja, a massa antes da reação
tem que ser igual à massa depois da reação. A massa antes tem que ser igual à massa depois da reação. Só que a gente acabou de ver que isso não é verdade. Se você está reagindo e está juntando coisas, vai ter uma variação de massa. Para Einstein, essa equação deveria ser corrigida. Mais um ΔM aqui, ó. Só que a gente acabou de ver no problema anterior que a energia para ligar átomos, por exemplo, átomo de hidrogênio, ligar elétron com próton, ela é 13,6 eletronvolts. Isso causa uma variação de massa da ordem de 10 a menos 6%. Você não vai perceber. Por isso o químico não usa relatividade. Ele não precisa ver variação de massa. Mas, se eu parto para partícula subatômica, aí eu vou entrar na área chamada física nuclear. É a primeira parte que a gente começa a ver isso. E depois, física de partículas elementares. O que na física nuclear e na física de partículas elementares acontece? Você reage partículas constituintes dos átomos. E a variação da massa começa a se tornar significativa comparada à massa das partículas. Então, você vê conversão matéria-energia. Então, aí você consegue perceber. Então, um exemplo de uma reação nuclear. Como que eu escrevo uma reação nuclear? Eu tenho uma partícula se choca com um átomo A e transforma isso num átomo B mais duas partículas. Sei lá, partícula 1 mais partícula 2. Essa é uma reação nuclear. É você ir lá no acelerador de partículas, põe um átomo no alvo e bombardeia com próton. Na hora que o próton bate no átomo, esse átomo se transforma num outro átomo e emite partículas. Nesta reação, aquele princípio de Lavoisier não funciona. A soma das massas dos reagentes não é igual ao do produto. Vai ter um ΔM significativo que vai ser convertido em energia. E aqui nos interessa... a reação. Então, vamos ver um exemplo de reação nuclear aqui. Olha este problema. Os núcleos de certos átomos... Gente, você está vendo aqui o símbolo do átomo. Mas o que a gente está olhando é para o núcleo, não tem elétron, só estamos olhando para o núcleo dele. Então não é reação química. Reação química ocorre na eletrosfera. Reação nuclear é núcleo com núcleo, por isso que se chama nuclear. Só lembrando para os desavisados que um átomo, modelinho clássico dele, ele tem um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo do átomo é formado basicamente de prótons de carga positiva e nêutrons de carga nula. E a eletrosfera é formada por elétrons de carga negativa, que orbitam o núcleo. Só para se ter uma ideia, um elétron... deixa eu só deslocar a imagem que não está deslocando. Um elétron ou um próton, símbolo de próton é P, tá? Um próton tem uma massa 1852 vezes maior que a massa do elétron. Então, aqui é a massa do próton. Então, o elétron é muito pequeno. Mas a reação química ocorre entre a eletrosfera. Aqui eu tenho uma eletrosfera, aqui eu tenho outra
e eles se ligam aqui, ó. Tá? Agora, reação nuclear, tira a eletrosfera, arranca a eletrosfera do átomo. Agora você pega um núcleo e choca contra o outro. E vê o que acontece. Eles vão se chocar, se quebrar e vai liberar um monte de partícula. É este o caso que nos interessa. Então aqui, os núcleos de certos átomos são naturalmente instáveis. O que é isso? O núcleo tem vários prótons e vários nêutrons. Tem que fazer um comentáriozinho rápido de física nuclear aqui. Vamos. Veja, um núcleo, ele tem vários prótons e vários nêutrons. Os prótons estão lá um coladinho no outro. E tem nêutrons também. Nêutron não tem carga. Tá aí, isso é um núcleo atômico. Vocês já aprenderam em eletricidade que duas cargas elétricas positivas, por exemplo, separadas por uma distância R, sofrem uma força repulsiva dado pela lei de Coulomb. Já aprenderam isso, não já? Sim. Já estudou? Sim. Então, quanto que vale a força que repele uma carga positiva da outra? Pela lei de Coulomb, força igual a K, carga 1, carga 2, sobre distância ao quadrado. Lembram disso? Sim. É claro que quanto menor esta distância, maior é a força. Então, conforme eu aproximo uma carga da outra, a força cresce, a força repulsiva. Agora, olha lá no núcleo do átomo, que eles estão quase coladinho, próton com próton. Há uma força repulsiva aqui, ó, gigante. Gigante. Uma força repulsiva aqui, ó, querendo empurrar um próton para longe do outro. Só para vocês terem uma ideia, qual é a ordem de grandeza dessa força? A ordem de grandeza dessa força é só colocar aqui, ó. A distância próton-próton é de 10 a menos 15 metros. Então, isso aqui vai 1 sobre 10 a menos 15 ao quadrado, porque a força varia com o inverso do quadrado da distância. Isso é da ordem de 10 a menos 30, que é da ordem de 10 elevado a 30. Você sabe o que é 10 elevado a 30? É o número 1 seguido de 30 zeros. É uma força absurdamente grande que existe no núcleo atômico. Se é uma força absurdamente grande, a pergunta é, por que os prótons não se separam? Os físicos não sabiam responder isso há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás estavam discutindo por que o próton não é repelido. E aí vão surgir modelos que vão falar o seguinte, olha, o próton não repele um próton, mesmo com uma força absurdamente grande dessa, porque provavelmente deve existir uma força muito maior que essa, apesar dessa ser absurdamente grande, deve ter uma força muito maior que aproxima os prótons, que junta esses prótons. Esta força ficou conhecida como força nuclear forte, porque ela tem que ser forte mesmo para segurar a repulsão eletrostática. E os físicos nucleares se debruçaram a tentar entender que força era essa e descobrimos. Força que estabiliza o núcleo atômico é força nuclear, chamada força nuclear forte. Ela é de outra natureza, ela não é elétrica. A força nuclear forte, ela tem a capacidade de fazer o seguinte: próton e
e próton se atraem pela força nuclear forte. Ué, mas eles não se repelem? Se repelem pela força elétrica. Mas a força nuclear forte é de outra natureza. Provoca atração. E ela é muito mais forte que a repulsão elétrica. Portanto, segura um próton vizinho do outro. Mas a força nuclear forte também atrai nêutron com nêutron. Ela não atua só sobre o próton. E ela também atua em próton com nêutron. Então, é ela que estabiliza o núcleo atômico. Ela é muito forte. É ela que segura os prótons grudadinhos ali. Mas quão forte é a força nuclear forte? Quão forte ela é? Bom, vamos pensar no núcleo atômico. Um núcleo, se tiver 2 prótons, como é o caso do hélio, a força nuclear forte segura a repulsão. Se tiver 3, como é o caso do lítio, a força nuclear forte segura. Se tiver 4 prótons juntos no núcleo, como o caso do berílio, ela segura. Eu pergunto, eu posso colocar quantos prótons eu quiser que ela segura? Não, tem um limite. Se eu for juntando prótons, ou seja, aumentando o núcleo atômico aqui, ó, o que aumenta o número atômico do átomo, pois o número atômico é o número de prótons, quanto mais próton eu coloco, mais eu aumento a força repulsiva eletrostática. Mas a força nuclear forte segura. Até quantos prótons juntos ela segura? A gente vê que até 82 prótons, beirando os 83 prótons, ela segura. Mais que isso, ela começa a não segurar mais próton. A repulsão começa a vencer esse cabo de guerra. Então, acima de 82, 83 prótons, a força repulsiva começa a ganhar da força nuclear forte. E aí o que acontece quando eu tenho mais de 83 prótons? Começa um empurra-empurra aqui dentro para jogar um para fora? Lembra que não tem só próton, tem nêutron ali dentro também. Neste empurra-empurra, vai desestabilizando o núcleo. Ele vai ficando instável. E vez ou outra, um próton é jogado para fora. E esse próton sai com uma velocidade absurda. Então, este núcleo acima de 83 prótons, ele começa no empurra-empurra, jogar prótons para fora. Mas espera aí, se um átomo perde um próton, o número atômico dele diminui, ele vira outro átomo, é uma transmutação. Só que ele não joga só próton fora, ele joga nêutron também nesse empurra-empurra, ele pode jogar nêutron. Então, veja, quando passa de 83 prótons, o núcleo atômico fica instável porque a repulsão é muito grande e ele começa a jogar fora próton, pode ser arremessado para fora, só próton, não nêutron também. Só nêutron? Não. Também pode ser jogado fora uma coisa que é muito comum, um pacotinho de 2 prótons e 2 nêutrons. Esse pacotinho chama-se partícula alfa. A partícula alfa, ó, ela tem uma carga mais 2, porque ela tem 2 prótons, e ela tem uma massa 4. Num átomo, em física nuclear, a gente sempre representa o átomo assim. A massa dele a gente coloca aqui, e a carga a gente coloca aqui. Carga do núcleo, tá? Então a partícula alfa tem carga mais 2 e massa 4. Você fala, mas espera aí, isso é um núcleo de 2 prótons e 2 nêutrons. É, o núcleo de hélio. A partícula alfa é um núcleo de hélio, do átomo de hélio. Então, muitas vezes representa a partícula alfa assim, ó. É o núcleo do átomo de hélio. Mas não é só
próton que o empurra joga fora não é só nêutron, não é só partícula alfa. Ele pode empurrar para fora do núcleo também. Ele pode empurrar um elétron para fora do núcleo. Então, nesse empurra, sai de dentro do núcleo um elétron. E ele também é arremessado fora. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Hã? Sim. Nenhuma estranheza no que eu falei? Alexandre, elétron do núcleo? Alexandre, elétron do núcleo? Isso. Até que enfim alguém perguntou. Nunca Núcleo teve. tem elétron? Nunca teve. Nunca teve. Muito bem. Só que, por incrível que pareça, sai elétron do núcleo. Aí você pergunta, como é que sai? Os físicos foram estudar isso. E os físicos descobriram uma coisa. Deixa eu só mexer aqui na tela, que eu mexo com o dedo e sobe a barrinha toda hora, eu clico em outra coisa. Da onde que sai o elétron do núcleo? Perceberam? O que é um nêutron? O nêutron, o símbolo do nêutron é N. O nêutron nada mais é do que um próton mais um elétron. Existe nêutron no núcleo. E o nêutron, ele é um próton mais um elétron. Se você pegar um próton e juntar com um elétron, vira um nêutron. Então, nêutron é próton, mas é só isso? Não. Precisa de uma cola melhor para isso. E a cola que faz parte disso é uma partícula chamada letra Ni barra, antineutrino. Então, o que é um nêutron? É um próton mais um elétron mais um antineutrino. Naquele empurra, pode acontecer lá dentro do núcleo um nêutron ficar isolado, ficar sozinho. E quando a interação do nêutron com as demais partículas ali diminui, ele fica isolado, ele se transforma espontaneamente em próton mais elétron mais neutrino. E esse elétron é arremessado do núcleo. Isto aqui chama-se decaimento do nêutron. Decaimento do nêutron. O que é decaimento, essa palavrinha? Quanto físico, a gente tem que prestar atenção nisso. O que é decaimento? Essa palavra é a transformação de uma partícula em outra. Isso é um decaimento. O nêutron decai em próton, elétron e antineutrino. Tá? Este elétron que sai do núcleo, deram um nome para ele. Esse elétron chama-se partícula beta. Se ouviu falar partícula beta, é elétron saindo do núcleo. Tá? E da onde que sai esse elétron? Do decaimento do nêutron em próton, elétron e antineutrino. Este decaimento leva o nome de decaimento beta. Decaimento beta é o nêutron se transformando em próton, elétron e antineutrino. E aí perceberam que para o nêutron manter isso junto, precisava de uma força. E essa força não é elétrica também. E ela não é a força nuclear e nem é gravitacional. É de outra natureza. Ela é mais fraca que a força elétrica. Esta força chama-se força nuclear fraca. Então existem 4 tipos de força no universo conhecido. Força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte, que está associada à estabilidade do núcleo, e força nuclear fraca, responsável por decaimento beta. De posse dessas informações, vamos voltar no problema, agora a gente já tem uma linguagem melhor para entendê-los. E o neutrino nessa história? Vem da onde? E o neutrino nessa história? Vem da onde?
Neutrino é uma outra partícula que participa dessas reações. Você viu? Você viu essa partícula aqui? É o antineutrino, é a antimatéria do neutrino. Toda vez que você vê anti alguma coisa, é uma antimatéria. O que é antimatéria? Vou resumir rapidamente. Daí a gente precisaria muito mais tempo e está fora do curso. Paul Dirac foi um físico muito importante da mecânica quântica e ele começa a aplicar relatividade restrita, ou seja, trabalhar com partículas próximas à velocidade da luz e ver os efeitos quânticos. E ele monta um conjunto de equações, na verdade, equações diferenciais, para analisar o comportamento dessas partículas. E no modelo dele, usando essas interações atômicas, ele percebe o seguinte: no resultado da equação, estou falando bem simploriamente, no resultado da equação do Dirac, aparece um elétron de carga positiva. Bom, Dirac achou que tinha errado as equações, porque na hora que ele monta tudo, a solução, um aspecto da solução é um elétron de carga positiva. Não faz sentido, estava errado. Mas ele checa todas as equações e ele não cometeu nenhum erro. A equação dele predizia a existência de um elétron de carga positiva. O que seria isso? Uma partícula de massa igual à massa do elétron, porém, carga positiva, carga contrária, e spin, que é como se fosse uma rotação do elétron contrário. Mas olhando, seria um elétron de carga positiva. Aí ele percebeu que a equação dele previa isso. Mas isso foi por volta de 1929 ele fez isso. Mas não fazia muito sentido. Mas a predição teórica de que poderia existir um elétron de carga positiva. Em 1933, 5, 6 anos depois, Carl Anderson, usando o acelerador de partículas da Universidade de Berkeley, colidindo partículas com átomos, surge uma partícula que, quando ele caracteriza, ela era igualzinho um elétron de carga positiva, tal como predizia a equação de Paul Dirac. Então, nesse caso, foi encontrado o elétron de carga positiva. Como ele era idêntico ao elétron, porém de carga positiva, batizaram esta partícula de antielétron. Antielétron. Então, o que seria o antielétron? É uma partícula que surge nas colisões atômicas. Quando você choca um átomo com outro, um núcleo atômico com outro núcleo atômico, libera tanta energia, essa energia se converte em matéria. E essas matérias são partículas subatômicas. E o que acontece? Essa partícula descoberta passou a se chamar antielétron. E o símbolo para ela é a letra E de elétron com sinal de mais. O símbolo de elétron é E com sinal de menos. Mas aí, por ela ter carga positiva, rebatizaram para positron. Positron é a mesma coisa que antielétron. Aí, trabalhando ainda nas equações, os físicos se debruçaram nas equações do Dirac e mostraram que as equações também previam um próton de carga negativa. Um corpo, uma partícula igualzinha ao próton, mas com spin contrário e carga negativa. Eles batizaram de antipróton. Ela não tinha sido descoberta, era teórica, mas como funcionou para o positron, então partiram da ideia que deveria existir um antipróton. Em 1950, perto disso, talvez um pouco antes, os russos
detectaram o antipróton em acelerador de partículas. O antipróton existe, é um próton de carga negativa. E aí as equações previam um antinêutron. O antinêutron, nêutron não tem carga, então não vai mudar nada. Tem a mesma massa, não tem carga, mas tem o spin, que é a rotação contrária. E foi detectado o antinêutron. Então existe antielétron, antipróton e antinêutron. São partículas idênticas a elétron, próton e nêutron, mas com as cargas totalmente invertidas. Aí vem a ideia. Se eu juntar elétron, próton e nêutron, eu formo um átomo. Se eu juntar antipróton com antinêutron e antielétron, eu vou formar um átomo, porém com todas as cargas invertidas. Isso passa a se chamar antiátomo. Se eu junto átomos, eles se combinam formando moléculas. Se eu juntar antiátomo, eles vão formar moléculas também, mas com as cargas todas trocadas. Vai ser uma antimolécula. E se eu junto moléculas, elas formam uma matéria. Se eu juntar antimolécula, ela vai formar uma matéria também. Porém, essa matéria tem todas as cargas trocadas. Ela passa a se chamar antimatéria. Então, e foi detectado antimatéria e os físicos conseguiram construir antigás hidrogênio. Tá? Fica lá no CERN, na Suíça. Então, a antimatéria, ela existe, ela é um fato, ela é real. E nesses estudos, conseguimos detectar várias antipartículas. O que é uma antipartícula? É a partícula de antimatéria. Então, existe uma partícula muito pequena eu me refiro à massa. Até poucos anos atrás acreditava-se que ela não tinha massa. Hoje sabemos que ela tem uma massa muito pequena, mas não nula. Essa partícula tem carga neutra. Mas já existe uma partícula chamada nêutron. Como essa partícula é muito pequena e é neutra, batizaram de neutrino. E o símbolo do neutrino é a letrinha grega Ni. Há 3 tipos de neutrino. O neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. São 3 tipos de neutrino. Existe até uma metáfora, uma similaridade que a gente faz. Um neutrino está associado ao elétron, sempre. O outro a uma partícula chamada muon e outra a uma partícula chamada tau. E ele é muito pequeno. Então as pessoas, para ilustrar, fizeram assim. Imagina o elétron, o muon e o tau como sendo animais. O elétron é um gato, o muon é um tigre e o tau é um leão. São todos parecidos, mas são diferentes entre si. Ou seja, são todos felinos, porém um é gato, outro é tigre, outro é leão. Mas todos esses animais têm pulgas. Mas a pulga do gato não é igual à pulga do tigre. A pulga do tigre não é igual à pulga do leão. Os neutrinos seriam as pulguinhas. Cada um tem a sua pulga. O elétron tem o seu antineutrino, tem o seu neutrino. O muon tem o seu neutrino e o tau tem o seu neutrino. Mas o neutrino do elétron, o neutrino do muon e do tau são diferentes entre si. E se existe o neutrino, também descobrimos antineutrino, a antimatéria do neutrino. Tá? Toda partícula tem uma antipartícula. Tá? Essa é a ideia. Então o neutrino entra aí. Beleza. Vamos voltar para a tela. Então agora que a gente já criou um linguajar, a gente pode ler o problema. Olha esse problema. Os núcleos de certos átomos são naturalmente instáveis. E eu esqueci de dizer. Como que chama esta capacidade, esta instabilidade do núcleo atômico jogar a partícula para fora? Então tem um núcleo atômico aqui.
ele começa a jogar partículas para fora. Joga próton, joga partícula alfa, joga elétron, que é partícula beta, joga nêutron. Essa instabilidade vem do empurra-empurra quando a força elétrica se iguala ou supera a força nuclear forte. Esta instabilidade nós damos o nome de radiatividade. E a gente diz que esse núcleo é radiativo. A palavra radiatividade seria atividade de raios, vem do latim. Então, está emitindo radiação, tá? Radiação é emissão de raios. Daí vem a palavra. Então, quando você ouvir falar em material radioativo, são materiais cujos núcleos são instáveis e joga partícula para fora. E essas partículas são muito energéticas. Por exemplo, uma partícula alfa pode ser emitida com 10% da velocidade da luz. Um elétron do núcleo, uma partícula beta, pode ser emitido a uma fração significativa, 0,8C, 0,9C. Então, isso sai com muita energia dali. Então, voltemos ao problema. Os núcleos de certos átomos são naturalmente instáveis ou radioativos e se separam espontaneamente, dividindo todo o átomo em 2 pedaços. Às vezes, pessoal, a repulsão é tão grande lá dentro que acontece isso com o núcleo. Então, uma repulsão tão grande aqui dentro que o núcleo nem joga a partícula para fora, ele se quebra ao meio. Esse núcleo viram 2 núcleos menores. E agora, como diminuiu o número de prótons em cada um, eles ficam estáveis. Então, o núcleo, ele pode se quebrar em núcleos menores. Esse processo de quebra chama-se fissão nuclear. Fissão nuclear. Isso é um processo de fissão. É um núcleo se quebrar em núcleos menores. O contrário pode acontecer também. 2 núcleos menores se juntarem no maior. Se 2 núcleos menores se chocam, por exemplo, eles podem dar origem a um núcleo maior. Esse processo chama-se fusão nuclear. Fissão é a quebra. Fusão é a junção. Então tá aqui. O núcleo de certos átomos são naturalmente instáveis ou radioativos e se separam espontaneamente, dividindo todo o átomo em 2 pedaços. É uma fissão nuclear. Ó. Por exemplo, o átomo chamado tório 232, 232 é a massa dele, tá? Sempre que falam o átomo seguido de um número, esse número é a massa. Se divide espontaneamente em 2 átomos descendentes. O átomo de rádio 228 e o átomo de hélio 4. Então tá aqui a reação. Tório, massa 232, se divide espontaneamente em rádio, massa 228 e hélio, massa 4. É só somar aqui, 228, 4, 232. A energia cinética combinada dos 2 descendentes é de 4 megaelectronvolt. Eles não saem, ficam em repouso, eles são atirados. Então, eles têm velocidade, esses 2 aqui. Então, eles têm uma energia cinética. E essa energia cinética dos 2 juntos vale 4 MeV. De quanto a massa de repouso do pai aqui é o átomo original, difere da massa de repouso combinada de seus descendentes? Se esse cara se quebrou em 2, e isso aqui virou energia cinética, a parte da massa de repouso, da energia de repouso, se converte em energia cinética. Então, ele quer saber quanto disso?
Aqui uma tabela com as massas, tá? Geralmente esse problema dá. O átomo de tório, ele tem massa 232,038. É a massa inicial dele. Aqui tá errado, tá? É 232 o número aqui, ó. 232 é um número redondo que a gente usa na tabela periódica. A massa mesmo tá aqui, ó. O rádio, massa 228, na verdade é 228,031. E o hélio, massa 4, na verdade é 4,003. Veja, se eu somar a massa desses dois, é 228,031 mais 4,003. Isso dá 232,034, que é diferente de 232,038. Diferente quanto? Quanto que dá a diferença de massa entre o inicial e o final? Dá 0,004. Então, uma unidade de massa atômica é 1,66 10 a menos 27 kg. 0,004, que é a diferença, converte em quilograma. É pegar, dividir por uma unidade de massa atômica. Isso aqui, ó, arredondamos para 1,7, 10 a menos 27 kg. E isso aqui, fazendo a conversão de unidade de massa atômica em quilograma, a variação da massa foi de 7, 10 a menos 30 kg. Então, este átomo aqui, quando se transformou nesse, ó, se separou, ele perdeu massa. Ele perdeu 7, 10 a menos 30 kg. Ele pediu a variação percentual. Ó, a variação da massa se transformou em energia cinética. Então, ΔMc² é K1 mais K2. Então, ΔM é K1 mais K2 sobre C². Isto aqui, a energia cinética foi medida, 4 MeV. 4 MeV por C² é a massa, é a variação de massa que ele sofreu. Então, a resposta poderia ser 4 MeV por C². Se quiser converter em quilograma, MeV, mega é 10 a sexta. Elétron-volt é 1,6 10 a menos 19 joule. E a velocidade da luz é 3 10 oitava metros por segundo ao quadrado. Se fizer essa conta, dá o mesmo resultado de antes. Então, eu tenho duas maneiras de resolver esse problema. Assim, converti a variação de massa aqui para quilograma, me deu, ou assim, se ΔM é energia cinética por C², a energia cinética é 4 MeV, então a massa é de 4 MeV por C². Poderia ter parado aqui, ó. Eu tenho a leitura direto. Mas se eu quiser converter em quilograma, 4 MeV, faço a conta, da mesma coisa. Então, essa reação nuclear de fissão sofreu uma variação de massa de 4 MeV por C². O tório perdeu 4 MeV por C² de massa, que foi convertido em energia cinética. Olha esse aqui. Sabe-se que dois átomos de oxigênio se atraem e podem se unir para formar uma molécula, com a liberação de energia de torno de 5 elétron-volt, na forma de luz, se a reação ocorrer de forma isolada. Essa E-out é a energia liberada na reação, 5 elétron-volts. Quão mais leve é a molécula do que os dois átomos de oxigênio? Veja, a molécula de oxigênio, deixa eu só ver se ele fala que ela se forma ou se atrai. Então ela se forma. Então eu tenho um átomo de oxigênio, esse é oxigênio,
mais outro átomo de oxigênio, eles se juntam e formam uma molécula de oxigênio, que é O2. O2. Então, esse aqui é o gás oxigênio. Então, ele está dizendo que para formar isso, perde 5 elétron-volt. Então, ele fala, quão mais leve é a molécula do que os dois átomos de oxigênio? Se perdeu energia, perdeu massa. Então, o oxigênio, o gás oxigênio, a molécula do gás oxigênio, ela é mais leve do que a soma dos dois átomos de oxigênio. Então, ele está dizendo, na essência, isso aqui. Se eu interpretei corretamente, ele está falando que a massa de um oxigênio mais a massa do outro oxigênio é maior que a massa da molécula de oxigênio. Tá? Então, quão mais leve é a molécula do que os dois átomos de oxigênio? E ele diz, se alguém formou 1 grama desta reação, qual seria a perda total de massa de repouso e qual a energia total liberada? Vamos ver. A massa da molécula de oxigênio foi dada 5,3 10 a menos 26 kg. Então, qual foi a massa perdida? Se foi 5 elétron-volts, é 5 elétron-volts por C². Essa é a massa perdida. Se quiser converter em quilogramas para comparar com a outra, elétron-volt é 1,6 10 a menos 19 joule. C² é 3 10 oitavo ao quadrado. Isso dá 9 10 a menos 36 quilogramas. Então, essa foi a variação da massa. Ou seja, variou a massa do oxigênio em 9 10 a menos 36 quilogramas. A molécula de oxigênio é 9 10 a menos 36 quilogramas mais leve que a soma dos átomos de oxigênio. Aqui eu não montei o slide. Se alguém formou 1 grama desta reação, qual seria a perda total de massa de repouso e qual a energia liberada? Bom, se você tem 1 grama da reação, veja, aqui a gente tem que fazer um pouquinho, estruturar o cálculo estequiométrico. 1 grama da reação, veja, a reação é O mais O produzindo O2. A gente tem que balancear essa equação adequadamente. Aí você vai colocar os coeficientes estequiométricos e converter isso em grama. E você sabe que para uma reação 1 oxigênio mais 1 oxigênio produzindo 1 O2, você tem 9 10 a menos 36 quilogramas. Quando você faz os coeficientes com 1 grama, tem X. Monta a regra de 3 que vai te dar aqui. Ou faça a análise. Eu vou fazer o seguinte, depois eu monto um slide desse aqui para apresentar para vocês se eu lembrar, tá bom? Passar para o próximo aqui. Ele diz o seguinte, analisar a reação de decaimento do nêutron e determinar sua energia cinética baseando-se na massa da tabela a seguir. Está aqui a reação de decaimento do nêutron, é o decaimento beta. Nêutron se transforma em próton mais elétron mais antineutrino do elétron. Tá aí. Ele deu as massas. A massa do nêutron é 939,57 MeV por C². A massa do próton, 938,28 MeV por C². A massa do elétron, 0,511. Aqui está errado, falta aqui é MeV também, tá? É MeV por C². E a massa do antineutrino do elétron, essa aqui, antineutrino tem massa muito pequena, é inferior a 2 elétron-volt por C². Como isso aqui é tudo na faixa de MeV, então você pode desprezar a massa do antineutrino, é como se ele não tivesse massa aqui.
Então ele quer saber, analisar a reação de decaimento do nêutron e determinar sua energia cinética. Ele quer saber quanto de energia cinética o nêutron está aqui, transformou essas partículas, elas ganham velocidade. Quanto de energia cinética total essas 3 partículas ganham? Bom, a massa do nêutron está aqui, 939,57. A massa do próton mais a massa do elétron mais a massa do antineutrino, o antineutrino está desprezível, pode esquecer. Massa do próton mais massa do elétron é somar esta com esta. Fazendo essa soma dá 938,791 MeV por C quadrado. Quanto que dá a diferença de massa? Ó, 93957, 938. A massa diminuiu. Se a massa diminuiu, parte dela virou energia. E virou energia cinética. Então, fazendo a diferença desta massa com essa, é fazer 93957 menos 938791. Isso dá 0,779 MeV por C quadrado. Ou seja, o nêutron, ao se transformar em próton mais elétron mais antineutrino, perdeu 0,779 MeV por C quadrado de massa. Como a energia no sistema é conservada, a energia antes do nêutron decair, inicial, tem que ser igual à energia depois que decaiu, que é a final. Então, a energia desse aqui tem que ser igual à energia desses 3 aqui, ó. Como que eu calculo a energia do nêutron? O nêutron está em repouso. Então, ele só tem energia de repouso, mc quadrado. Então, é a massa do nêutron C quadrado. Tem que ser igual. Como que eu calculo a massa do próton? A energia do próton, energia de repouso do próton C quadrado, a energia do elétron C quadrado, a energia do antineutrino C quadrado. Agora, os 3 ganharam energia cinética, mais K. O correto seria fazer um K para cada um. Mas como ele pediu a total, somando os 3 energias, vai me dar uma energia cinética total K. Então, é isso aqui. A energia de repouso desse, mais desse, mais desse, mais energia cinética desse sistema formado pelos 3. Está aqui o balanceamento da equação nuclear. Então, está aqui. A gente já viu que a diferença dá 0,779. Então, olha, se eu voltar aqui, passa tudo isso aqui para o lado de cá. Isso vai ficar assim. Massa do nêutron C quadrado é igual a massa do próton C quadrado mais a massa do elétron C quadrado mais a massa do antineutrino C quadrado. Mais a energia cinética total. Agora eu calculo a energia cinética total dali, ó. Vai ser a massa do nêutron C quadrado menos a massa do próton C quadrado menos a massa do elétron C quadrado menos a massa do antineutrino C quadrado. A energia cinética total vai ser, ó, colocando C quadrado em evidência, massa do nêutron menos a massa do próton menos a massa do elétron menos a massa do antineutrino, C quadrado. Então, é isso que nós vamos obter aqui, ó. Mas essa diferença de massa já calculamos, deu 0,799 MeV por C quadrado. Se eu colocar 0,799 MeV por C quadrado aqui, isso aqui vai dar isso. O K total vai ser 0,799
779 MeV por C quadrado, vezes, ó, C quadrado. C quadrado com C quadrado cancela. A energia cinética total dá 0,779 MeV. Se quiser converter em joule, tá aí. Então dá 0,779 MeV. Alguém pode estar se perguntando: tudo bem, professor, eu entendi que na reação nuclear a variação da massa em energia é mais significativa. Mas ainda assim é muito pequena. Ó. Ainda assim é pequena. A gente deve levar isso em conta? É importante? É importante. Por que é importante? Vamos pegar 0,779 MeV de energia. Mega elétron volt, né? Isso é pequeno. Vamos converter em joule para a gente ver quanto que dá isso. Isso aqui vai ser 0,779. Mega é 10 a sexta. Elétron volt é 1,6. 10 a menos 19 joules. Fazendo essa conta, isso aqui está dando 1,25, arredondando, vezes 10 a menos 13 joules. Nossa, e aí, professor? É muito pequeno. Muito baixo. É significativo? Aqui é. Por que que aqui é? Porque nós estamos falando de uma reação nuclear. A reação nuclear ocorrendo no núcleo atômico. Mas se você pega uma amostra do material radioativo, ela não tem um átomo fazendo isso. Ela tem um mol de átomos fazendo isso, muitas vezes simultaneamente. Um mol, isso aqui, ó, 1,25 10 a menos 13 é da ordem de 10 a menos 13 joules. Um mol é da ordem de 10 a 24. Se eu tiver um mol, que é pequeno numa amostra, sofrendo essa reação ao mesmo tempo, eu vou ter 10 a 24 vezes 10 a menos 13. Isso aqui vai dar 10. 24 menos 13. 24 menos 10 vai dar 10 a 11 joules. 10 a 11 joules é este número aqui, ó. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1000, milhão, bilhão. São 100 bilhões de joules de energia. Então, veja, uma pequena energia para um átomo, numa amostra que tem um mol sofrendo, você tem 1 bilhão, 100 bilhões de joules. É isso? 1000, milhão, bilhão. 100 bilhões de joules. É energia que não acaba mais. E onde que eu consigo um mol de átomo sofrendo esse tipo de reação? Isso aí você vai ter, às vezes, um pedaço de pedra pequeno da amostra, tá? É isto quando Einstein publica esses resultados e eles começam a ter aplicações em física nuclear, que os físicos olham para isso e falam, peraí, se eu liberar toda essa energia, é uma tremenda explosão. E os militares, os olhos brilharam. Já pensaram logo numa bomba. É uma bomba nuclear. Ela vai aproveitar esta energia para dissipá-la de uma única vez. Então, se você conseguir produzir essa reação
num tempo muito curto, essa energia sai no tempo curto. Nós temos reação nuclear de fissão e fusão. Quebrar o átomo é mais fácil do que juntar. Para fazer fusão, você precisa dar energia para o átomo. Então, para fundir, eu tenho que dar energia, eu tenho que aumentar a massa dele. Para quebrar, ele precisa liberar energia para isso. A bomba atômica e bomba nuclear são sinônimos, tá? Quando você fala bomba atômica, você está falando de uma bomba que usou o átomo para liberar energia. Mas não foi o átomo, foi o núcleo do átomo. Então o nome mais adequado é bomba nuclear. Mas você pode usar o termo bomba atômica. A bomba nuclear é uma amostragem de material radioativo. Existe um limite para o material radioativo. Ele tem uma massa chamada massa crítica. Essas reações começam a acontecer, mas muitas não acontecem. O que faz? Absorve a energia e a reação não se propaga. Agora, existe uma massa crítica a partir do qual muitos átomos reagindo liberam energia de uma vez. Para cada material e para cada tipo de átomo, tem como determinar a massa crítica. Se você pegar uma amostragem desse material acima da massa crítica, a reação nuclear é espontânea e rápida. Isso explode espontaneamente. O que é uma bomba atômica? Uma bomba atômica, na essência, ele é um míssil ou um compartimento. Ela é assim. Não assim, assim. Onde aqui dentro você tem um circuito elétrico que é um circuito elétrico programável. O que tem nesse circuito elétrico? Ele é um circuito que você programa. Programa para em tanto tempo ele fazer tal coisa. Ele vai aquecer um fiozinho aqui, ó, uma espécie como se fosse um resistor. O que existe aqui? Aqui existe uma carga de pólvora, explosivo. Pólvora, mas pode ser outro explosivo. Então, eu estou pondo pólvora, mas pode ser outro explosivo. Se você programa isso, quando der o tempo necessário, ele queima, esse explosivo explode. É um explosivo comum. Mas o que tem aqui nesse explosivo? Aqui, preso a ele, você tem um êmbolo com uma massa radioativa, abaixo da massa crítica. Do lado de cá, você tem um alvo com material radioativo abaixo da massa crítica. Quando você explode, isso aqui é que nem um tiro. Essa pólvora, ao estourar, arremessa em alta velocidade essa massa contra essa. Quando essas duas massas se juntam no impacto, a soma fica maior que a massa crítica. E a reação nuclear ocorre espontaneamente, em milionésimos de segundos. E na hora que ocorre, libera toda aquela energia de uma só vez. Essa energia é liberada na forma de calor, partículas para todo lado, portanto, radiação, e faz o estrago que vocês já conhecem. Bomba de Hiroshima e a de Nagasaki junta mataram 300 mil pessoas no final de um mês. Tá? Então, é um poder explosivo muito grande. A gente mede essa potência da bomba em uma unidade chamada tom. Tom quer dizer tonelada de TNT. TNT é um explosivo, trinitrotolueno. TNT. A bomba de Hiroshima tinha uma potência de 12 quilotons. A bomba de Nagasaki
tinha uma potência em torno aí de 10 quilotons. Na verdade, elas tinham uma potência bem maior, quase o dobro disso. Porém, efetivamente, foi isso que elas usaram, tá? Que é uma parte da energia absorvida. Hoje, nós temos mísseis nucleares que têm potência de 10 megaton. Se você jogar isso numa cidade como São Paulo, você destrói a cidade toda. Se você jogar isso, vários desses, em pontos específicos do continente, você pode afundar parte do continente para o oceano. Ah, mas 10 megatons é potente? É potente. Já testamos 70 megatons. Só os Estados Unidos, oficialmente, que pode ser que extraoficialmente tenha muito mais do que isso, só os Estados Unidos já tem guardado em estoque 22 mil mísseis nucleares desta ordem aqui. Os russos têm uns 24, 25 mil também desta ordem. A China tem outro tanto, a Inglaterra outro tanto, a Alemanha outro tanto. Juntando tudo isso, daria para destruir o planeta Terra quase que 80 vezes seguida. Então, a gente passa por um grande perigo. Como as bombas atômicas foram lançadas no Japão, os japoneses colocaram a culpa no Einstein, porque foi olhando para a equação do Einstein que a gente sabe que é possível construir isso. Então, muitos japoneses, por muito tempo, abominavam Einstein, porque achavam ele o grande culpado das explosões atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas, na verdade, os físicos não foram os culpados. Os físicos apenas estudam a natureza. A ideia de fazer isso foi dos militares, tá? E os físicos tiveram que construir, óbvio, mas era um período de guerra e tinha obrigatoriedade com essas coisas. Hoje os físicos nucleares se dedicam a estudar núcleos de estrelas, pois lá as reações nucleares são intensas. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Agradeço a atenção, a paciência de todos e até a nossa próxima aula.